Olá, eu sou a Sinara, então, e eu agradeço muito ao povo do LEURB, e agradeço vocês em nome da Lívia, Will, Gabriel, Laura, enfim, porque é uma honra, me sinto muito honrado diante de vocês, da plateia tão bacana assim. E outro é um desafio também, porque justamente por isso, né? O que dizer depois que tudo já foi dito? Essa é uma pergunta importante. Mas também sei que cada vez que a gente diz, por mais que tudo já tenha sido dito, cada vez que a gente diz é a primeira vez. Então eu estou bem nervosa, e é a primeira vez, e é isso. Vocês não fazem ideia da quantidade de começos que passaram para dizer, bom, como é que eu escrevo um roteiro, porque ainda tenho esse vício, preciso do roteiro, da caneta e de alguma coisa que apoie para falar, que não seja, digamos, uma mesa, enfim. Mas queria fazer com vocês uma conversa. Então, assim, a gente combina que posso ser interrompida a qualquer momento, com qualquer inquietação, porque elas são minhas também. E eu perguntando sobre esses começos, assim, como é que eu começo essa conversa? E eu resolvi que todos os começos, só o que eu consegui fazer, eu só comecei, que todos os começos eu vou compartilhar com vocês, é isso. E aí a gente vai trocando. E para início de conversa, e para explicar um pouco o que eu penso de planejamentos, ou como é que eu me aproximo dessa ideia de planejamentos e outros que tais, eu pedi emprestado um poema de uma poeta linda que chama Elisa Lucinda, que vocês já devem conhecer e ler. E ela faz uma tradução bem interessante do que a gente tem como existir, né, na cidade. E ela diz assim, eu vou ler. Que o mundo é surtido, toda a vida se soube. Quantas vezes, quantos versos em minha alma houve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente, tudo carrega seus tons e seu carmim. O vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela está bem longe. Sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor, que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator, água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso, estupefato. Eu sou o ser humano, eu sou inexato. E daí eu começo, né, a pensar o que é, diante dessas inexatidões, o que a gente fica. A minha formação, então, dizendo um pouco com quem vocês estão conversando, eu sou Sinara, a minha formação é aqui na URGS, e eu trabalhei aqui por exatos 30 anos. Então, muitos deles na extensão universitária. Não é para dizer nada disso. Hã? Pois é, eu já fui 30 anos disso. Assim. Então, esse ambiente, ela tem um pouco a minha anatomia também. Então, pensar em se espacializar é pensar também o que é que nos faz pertencer, ou o que nos anatomiza nesses espaços. Isso é difícil. Estávamos conversando que, para mim, a cidade, ela é muito, como objeto, ela é muito volátil, porque ela escapa dos meus dedos. Não consigo pegar. Mas se a gente fala desses espaços, de grupamentos humanos, onde habita, quem habita, como habita, bom, aí eu já começo a talvez conversar um pouquinho mais de aproximação com essa questão. Quando eu pensava nesse começo,
Muitas histórias se entrelaçaram, muitas palavras vieram, músicas, filmes, enfim. Das entrevistas que fiz, das imagens que vi, até chegar neste momento, então. E eu acho que uma conversa faz isso. E quando desafiada para falar sobre a cidade e a sociedade, me veio, então, essa questão, conversar. E nessa conversa, ir construindo o que a gente vai dizendo, vai construindo um gráfico e um mapa das nossas filiações. E aí é por isso que eu botei aqui, um pouco brincando com o que significa falar de sociedade e de cidade. Esses percursos que a gente faz na cidade, as pegadas que a gente deixa, acho que é isso. Então, eu peço licença para falar sobre esses devaneios íntimos, mas que em função de um percurso acadêmico, enfim, eles se tornam teorias explícitas, porque a gente é o que a gente aprendeu a ser, né? E a gente é o que a gente já estudou. Então, eu, enfim, fiz ciências sociais aqui na URGS. Hoje eu trabalho lá na Unicinos, faço antropologia, mas é uma interface com a cidade. E falando dessa interface, numa das entrevistas com senhoras rezadeiras e bezendeiras, de perguntar onde é que está a cura e quem é que lhe procura, ela diz assim para mim: olha, doença é se extraviar. Vem aqui para mim rezar quem está atrapalhado. Isso está reverberando, isso já faz algum tempo, foi na minha tese de doutorado, enfim, mas está reverberando dentro de mim. E isso se explicita nesta minha caminhada como sendo uma busca, né? Como é que a gente se organiza? Quem que organiza? Quem que ajuda a gente a se organizar? Precisamos de que gente se controlem as nossas prospecções? Como é que é essa história? Eu trabalho, então, eu já fui apresentada e continuei me apresentando. Eu venho do interior, né? Eu venho do interior e do Rio Grande do Sul, lá do norte do estado. E depois que cheguei aqui, eu fui absolutamente contagiada com a vida na cidade e com a experiência de civilização. É incrível, mas uma cidade grande faz isso com a gente tem experiência de civilização. Muitas coisas estão ao alcance da mão da gente. E eu vim trabalhar, na Seta, né? Eu vim morar na Riachuelo. Cara, fantástico. A quantidade de fios que passam nos postes é maravilhosa. É uma rede, assim, né? E eu vim morar bem na esquina ali da Riachuelo com a Borges. É muito legal. Porque, caminhar no centro, sabe? Bater pé no centro. Ficar sentada na Praça da Alfândega e ver as pessoas passarem e ficar imaginando diálogos, né? Fazendo um exercício de imaginação antropológica, de ficar ali pensando, caminhando no centro, simplesmente desfrutando. Bom, essa chegada, ela é muito significativa para mim. E eu fui trabalhar depois, como dissertação de mestrado, o mercado público e seu entorno. Eu não trouxe fotos do mercado público nem da pesquisa, porque não é essa a intenção, que eu não ia conseguir mesmo falar sobre isso assim. Mas eu estava vivendo, e eu acho que eu vivia, justamente, o Weber falou dos anos 80, né? E eu estava vivendo exatamente uma possibilidade de reinvenção, né? E de finalmente experimentar a cidade dessa forma. E começar a entender o que aqueles livros de sociologia urbana estavam dizendo, que a cidade representa um sonho de liberdade. A cidade vista de noite e tudo mais, com as luzes piscando é bom. As luzes piscando, ela é hipnotizante.
Não tem como não querer isso. E essas experiências vão sendo sedimentadas no corpo da gente, vai sedimentando, e a gente praticamente não consegue mais se prospectar vivendo fora de uma vida urbana. Eu coloquei neste começo a perspectiva em que eu trabalho assim. Este ano este ano eu coloquei o nome da minha disciplina de O Brasil e suas puras misturas, né? A diversidade nessa perspectiva. Olhar a sociedade através do olhar da diversidade é trabalhar na iminência do erro. É trabalhar na possibilidade de que outra inteligência nos atravesse e desloque. E a cidade é um deslocamento. Promoveu em mim esse deslocamento e promove o tempo todo. Que deslocamentos são esses e que circuitos afetivos, políticos, vamos fazendo para viver na sociedade, para viver na cidade? Ela é, sem dúvida, um espaço de esperança. Eu colocaria assim, dessa forma, porque pensando nessas pessoas como nós, que nos conectamos a espaços e a outras pessoas e que nos fazem, inclusive, prospectar um amanhã. Uma estética que nos faz prospectar, em que pese filosoficamente a gente saiba que o amanhã não existe, mas a gente acorda todos os dias para trabalhar. Isso eu acho doido isso, mas é assim. Então é contraditório, é paradoxal, é contraditorial, é entusiasmante e ao mesmo tempo é de luta, é de se sedimentar neste solo, enfim, o trabalho, a festa e a luta, né, constante da gente dizer eternamente quem somos. Também acho que na cidade, tal qual a gente vive e está vivendo, a gente está quase que perdendo o gesto. E já que a gente está falando em pé, que o Gabriel está fazendo a direção de palco, falar sobre gesto é interessante, assim. Que gestos são esses? A gente perde um pouco a ideia, o gesto de narrar, de contar uma história. O gesto de se solidarizar. O gesto que esses conceitos que a gente trabalha, eles convocam, que é o gesto da vizinhança, que é o gesto da busca de uma estética, de um estar junto solidário. Isso não é pouca coisa. E é o que de mais concreto a gente tem para viver na cidade. É o que de mais concreto a gente faz para viver na cidade. Eu vou seguir aqui, porque este foi um começo que eu pensei. Agora eu vou falar do outro começo. Do outro começo, que é isso. O que falar depois de tudo que foi dito. Aqui, eu vi, não só assisti, mas também vi as gravações das pessoas, dos professores e dos pesquisadores que vieram e que antecederam a nós nesse dia e que realmente são referências, né? E a gente pensar o que a gente vai falar. Como é que a gente estratifica, diante do que tudo que fora dito, como é que a gente estratifica as nossas inquietações? Porque as inquietações, elas nos acompanham. Elas nos acompanham o tempo todo, sabe? A gente respira elas. E elas percorrem o corpo inteiro e promovem e produzem uma química muito especial. Essas reações de calafrios e tudo mais. Ou de calor, ou de estar perto, enfim. A cidade, ela pulsa em nós. Não é à toa que chamam artérias e que chamam as avenidas de artérias, as ruas de veias, ou vias, enfim. Então, tem uma conexão que é orgânica e que a gente acaba sendo este corpo que habita a cidade.
No outro momento, eu tinha dito que o começo podia ser através da experiência. Então, as cidades e as experiências mundanas, porque elas são absolutamente todas muito mundanas. E elas nos fazem nos reconhecer como mundanos e como humanos também, dentro dessa cidade. E aí eu comecei a pensar, essas inquietações acompanham o nosso despertar. Este despertar, agora, como teoria explícita, à la Walter Benjamin, aquilo que nos desperta para um novo olhar, para uma outra perspectiva, dentro digamos assim, dessa teia de significações que a gente mesmo tece para viver em sociedade. Então, este começo, eu pensaria na experiência. O que é essa experiência? E qual é que é, ou a dificuldade, ou então a beleza de lidar com a experiência? Que a experiência, ela é de tudo que passou, o que me passou, né? O que ficou em mim daquilo que passou. Por isso que a gente fala dos passados, dos presentes, enfim, como um contínuo, como essa temporalidade, mas quando a gente fala dessas experiências, esse tempo ele vai ser contraditório, ele vai ser apropriado de muitas maneiras, de acordo com a nossa prospecção de cotidiano, de como é que a gente se organiza, voltando agora ao organismo. O tempo e que tempo cada agrupamento na cidade, que tempo cada agrupamento de corpos, enfim, ele habita. De que gestos lançamos para nos expressar, ou dito de outra forma, que gestos narram as nossas experiências? Onde é que são as nossas prospecções de cotidiano, de vida e de vida, enfim, de vida. Porque a vida, ela guarda, né? Ela não fala, não narra, mas ela guarda. Ela nos ajuda a elaborar a experiência. Falando de um jeito, por exemplo, bem mais, talvez mais acadêmico, que é o que nós também precisamos juntar, tem uma polissemia aí, tem um dinamismo, né? A Luísa já falou sobre isso, de como as pessoas, de como cada um de nós vive este tempo na cidade. Essa eu vou dizer voragem, né? De um novo que vai sempre nos organizar, sempre que vai nos prospectar e vai nos restituir o sentido da vida na cidade. Falo isso porque a cidade, se a gente não, digamos assim, retém o tempo um pouco, a cidade ensurdece. São muitos barulhos, são muitas vozes, e essas fazem a gente ensurdecer. Eu fico sem conseguir. Ou também fico muda, porque eu não tenho... Os processos, eles são tão naturalizados, estes, de construções, reconstruções, enfim, que eles são tão naturalizados que eu acabo não conseguindo escutar nem a minha voz e nem a voz dos outros. E aí eu queria chamar a atenção para esse devir escuta, que eu acho muito importante para o planejamento. Qualquer planejamento. A Orley disse, planejar o nosso cotidiano. Como é que a gente arruma e planeja as coisas da nossa casa. É uma boa... mas esse devir escuta é muito... é muito exigente e a gente precisa silenciar. A gente se encanta com as poesias e se encanta com as canções e com a música. E a música é isso. É uma composição de sons e silêncios para a gente conseguir escutar. Senão não escuta. Então, aqui eu não sei o que fazer com isso. Acabei de dizer uma coisa que eu não tenho a menor ideia de como eu vou acabar. Mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E esse pode ser um bom espaço para a gente pensar sobre isso. Como é que a gente constrói e que está disposto e entusiasmado para construir este devir escuta, essa prospecção. Como é que eu estou disposto a entender como é que eu habito
o espaço, que tempo eu habito e quem habita comigo. Que eu acho que a gente está... nessa minha fala aqui tem um nó dentro que chama pela diversidade sociocultural, étnico-racial, de texturas, enfim. Mas ele tem nos dias de hoje, uma pergunta também, assim, né? Como eu me entendo como diverso? Como eu me entendo como diverso? E aí a gente tem muitas lições, Foucault e outros, que diz assim, bom, eu só consigo ser particular se eu me entender como universal. Eu só consigo ser universal se eu me entendo como este particular. E eu só consigo me lançar a si mesmo se eu tenho reconhecida uma alteridade de todos aqueles que me constituem. Isso não é um si mesmo, é bem diferente de um eu mesmo, né? Um ser, um si, mas a gente pode conversar com isso. Eu tenho trabalhado... não vou falar sobre isso porque eu não sei como acabar. Vou falar outra coisa, então. Eu acho que o ato, já foi falado aqui também, essas coisas da pesquisa, enfim, mas para perceber todos esses graus, essas estratificações, esses lugares, a gente vê muito de perto na etnografia, né? A etnografia nos ensina a fazer este aprendizado, né? Ensina a gente perceber o contraditório e a não linearidade das coisas, as descontinuidades, né? Que a gente está sempre se relacionando com essas descontinuidades, de que falamos exatamente. E aqui eu acho que Brasil, América Latina representam muito para essa reflexão sobre as continuidades e descontinuidades históricas. E eu penso que o mundo urbano, ele se apresenta para nós como uma construção simbólica afetiva. E essa construção, ela a gente percebe, eu acho que o Eberhard já falou sobre isso, a gente percebe na vida, no que é vivido nos grupamentos urbanos, nas zonas morais da cidade, de como é que essa história passa, no acesso à cidade, de quem é que está habitando essa cidade conosco. Essa etnografia, né, as etnografias, essas pesquisas de perto, como bem de pertinho, nos ensina também a interpretar o que a gente pode chamar dessa poética das instabilidades, aceitando essas instabilidades e tentando pensar sobre elas. Vou deixar assim também, porque é outra questão que está dentro do jogo do planejamento, né? Essas palavras, esses conceitos que estou trazendo aqui, é numa tentativa de tecer vizinhança com o conceito de planejamento. Vamos ver se a gente consegue tecer essa vizinhança, e aí já está combinado que vocês me interpelam e me interrompem a qualquer momento disso. Então eu fiz essas aproximações desse jogo do que é essa vizinhança. Mas eu queria dizer que num outro começo agora, tá? Aquele não começou, mas ele não acabou, mas ele está... Então eu vou falar do outro começo, certo? Eu iniciei aqui quando eu cheguei e disse muito obrigado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ninguém agradece impunemente, né? Ninguém agradece impunemente. E quando a gente diz muito obrigada, a gente está implicado, acabou de se implicar num compromisso. Num compromisso de dar, receber, de recebeu, de dar de volta. O dom e o contradom. Então, eu espero, e aí essa obrigatoriedade é que essa leitura que tenho feito
ou que essas questões da cidade, conforme estou colocando, façam sentido, não é? Para que a gente estabeleça uma reciprocidade. De novo, uma vizinhança aqui com o que é, com o que nós estamos discutindo durante todo o curso, que é a reciprocidade. Veja, Sinara, a lógica da reciprocidade, ou do dom e do contradom, não é uma lógica utilitária capitalista. Ela é uma lógica não utilitária, porque está colocando outros valores no processo de troca. Essa troca, e a gente quando fala nisso, lembra que na nossa sociedade as coisas não são perguntadas pelo seu valor, e sim pelo seu preço, quanto custa. Isso empobrece o nosso gesto e a nossa narrativa de falar sobre as trocas também. Elas são muito maiores e mais significativas do que qualquer outra troca monetária. Não sei, me parece. Porque quando a gente paga, a gente pagou, sabe? Mas no dom e no contradom, nessa troca, você está sempre com uma dívida. Essa é a dívida, é o vínculo que nos faz estar juntos. É aquele... Eu li um romance uma vez que disse... Eu vou procurar porque eu escrevi essa aqui. Eu acho que não vou achar. Ah, achei. É um romance que era sobre as senhoras das especiarias. E ela disse assim... Este é o delicado eixo de dar e receber, na qual nossas vidas precariamente se mantêm. É muito tênue isso, é muito fácil o desfazimento. E talvez a gente viva tempos que é mais fácil o desfazimento, porque todo o entorno colabora para isso, do que um fazimento. É mais fácil, é mais difícil a gente ficar aberto a um processo de sentição, né? A gente pega, um processo de pensação, ele é mais, não é? A gente, de sentição, um projeto, não te parece? Um projeto de pensação, a gente já está acostumado com ele. Então, a gente já faz. O que é possível, a gente já faz. Desculpa, mas o que nós precisamos fazer é aquilo que está impossível. Porque o que é possível, a palavra já está dizendo. É possível. Então, quem sabe a gente coloca essa prospecção utópica dentro dessas ações, né? Esse princípio esperança dentro dessas ações. Bueno, esse é outro começo. Está aí para nós pensar e tudo mais. Todos os nossos processos, esses que a gente anda, nosso percurso pela vida, enfim, e nós falamos sobre as nossas anterioridades, né? E essas anterioridades constroem as nossas lembranças. E as lembranças, quando compartilhadas, elas viram memória, né? E aí nós temos o que é comum. Vamos pensar sobre isso. Ultimamente, eu tenho pensado com a ajuda das rezadeiras, das benzedeiras e principalmente das tecelãs, porque me encanta esse mundo feito à mão. Eu tenho pensado na tradição, na memória e na prospecção do futuro, como bases, e que eu aprendi isso com mestres muito lindos, o professor Márcio e a Lilian, no que eles estão chamando de uma construção de uma pedagogia griot. Aquela que tem na tradição um ponto de partida, na memória uma forma de ressimbolizar o passado, e nas rupturas a possibilidade de prospectar um futuro. Mas a gente precisa viver isso, porque tem outro sociólogo, Boaventura, que nos diz da sociologia das ausências, né? A gente está vivendo muitíssimo um devir futuro, uma escuta futura, e um tempo e aqui eu estou fazendo vizinhança de novo com planejamento, de uma vizinhança, construindo uma ausência, no sentido de que a gente está sempre falando agora é 2027, apareceram nas temporalizações,
Ok. E a gente vive aquilo lá. E agora? E desfrutar esse momento. E estar aqui e pensar essas questões. Como é que a gente lida? Estou aqui colocando uma dificuldade. Eu acho que tem uma dificuldade muito, muito concreta do que significa isso. Mas vamos adiante. Bom, e nessas anterioridades, e nessas questões de passado e presente, enfim, a gente fica dizendo assim, bom, vamos pensando agora no centro da cidade de Porto Alegre. Temos aí os arquitetos, né, um arquiteto alemão, que os prédios do Santander, esses prédios históricos, que são permanecidos e que permanecem, que são tombados pelo patrimônio e tudo mais. Eu fiquei pensando sobre isso, e essas questões todas desse patrimônio edificado e que permanece, ele acaba tendo uma vontade política e uma prospecção de que cidade os governantes e tudo mais gostariam que nós nos representássemos. Por exemplo, a gente tem como é que a gente diz quando a gente revaloriza o tempo todo, e aí nós temos, da mesma medida, um apagamento de muitas outras zonas da cidade. E apagamento mesmo. E aqui me refiro, por exemplo, aos territórios negros em Porto Alegre. Quanto tempo a Igreja das Dores ficou lá, na escadaria que ainda está caindo? Por exemplo, a praça... eu tenho foto. Eu esqueci, desculpa. Mas eu tenho foto. Obrigada. A praça, essa se chama Brigadeiro Sampaio, né? Ela era a praça, ela tem fotos disso, ela era chamada também o Largo da Forca, né? Onde se enforcavam, os senhores enforcavam trabalhadores negros escravizados. Depois, quando ela foi feito um traçado de praça, ela chamou Praça da Harmonia, agora ela chama Brigadeiro Sampaio, e eu particularmente acho que tem que fazer um movimento para se chamar Praça do Tambor, né? Porque o tambor está ali marcando e essa pegada em Porto Alegre. E assim eu me lembrei disso, mas são muitos os lugares em que tem este apagamento. E que tem essa simbolização e essa sacralização dos espaços, mas também tem uma outra perspectiva que eu acho que tem que ser conversada, que é justamente nessa história do diverso, do solo habitado por muitas e uma interculturalidade nesta habitação. Eu acho que os espaços têm esse poder, né? Eles são muito, muito poderosos assim. Pensá-los e desenhá-los e ocupá-los significa como queremos viver. Neste entretanto de tempos, nos espaços da cidade, a cidade vai ficando cheia de marcas. E essas marcas são fantasmas, né? São sombras que ficam testemunhando incômodos. Eu escrevi aqui que esses incômodos não têm uma indexação suficiente para que nós, os viventes urbanos, tomemos uma posição. Eles são processos que vão sendo naturalizados e que perdemos a oportunidade de fazer este debate sobre o ambiente construído, o ambiente natural, sobre essas transformações. Eu acho que este debate é muito importante. De novo, uma vizinhança com o planejamento, e eu vou deixar aberto, porque eu não faço a menor ideia como é que a gente continua essa conversa. Mas então eu vou começar de novo. Porque vou começar de novo dizendo que as paisagens urbanas, elas das cidades, como a nossa, eu acho, grande cidade, aqui em Porto Alegre, elas compõem um cenário de multidões em movimento. E isso é irrefreável. E eu acho, as cidades, elas são, para mim, experiências, palco de experiência cotidiana.
E a gente fazer essa reflexão, é fazer reflexão como é que a gente faz e entende a experiência cotidiana. A vida das pessoas, os seus projetos de felicidade, as suas vicissitudes, transcorrem então nesse solo que é sedimentado de muito trabalho, festa e muito suor e de lutas intermináveis. Essas experiências estão sempre nos dividindo entre o velho e o novo, entre a riqueza e a pobreza, entre as utopias mais generosas de futuro e as profecias mais apocalípticas, mais inquietantes, porque a cidade, é um espaço simbólico onde o sol nunca se põe. Nunca se põe. Como diz o poema, são nós que fechamos os olhos, porque a cidade está sempre acesa. Porto Alegre como muitas outras cidades, e isso é interessante da gente pensar os universalismos, enfim, dessa proposta de vida urbana que temos aí. Como outras cidades brasileiras, ela tem esse centro, né, esse centro que é uma referência na memória coletiva. Não tem ninguém que não se refira o tempo todo ao centro histórico de Porto Alegre. Ela tem uma população de rua que se evidencia muito entre os frequentadores ocasionais desse centro e os habituês, digamos assim. É um espaço muito rico para a gente perspectar por onde é que estão deixando as suas pegadas esses tipos humanos que são milhares e milhares de trabalhadores que circulam por essas regiões. Olha só. Em termos de trabalho, são engraxates, vendedores ambulantes, autônomos, biscateiros, ganjeiros, prostitutes, desempregados, flaners, aposentados. Boias frias, lambe-lambes tinha, mendigos, todos que adaptam o seu trabalho, ou a moradia, ou a uma situação como da habitude, criando aquilo que poderíamos chamar de produção da dádiva. Por isso comecei a falar da produção da dádiva. E a gente produz trocas e aparentemente voluntárias, mas no fundo obrigações o tempo todo. Eu chamo a atenção porque nós estamos aqui num grupo muito seleto de pessoas que vão fazer essa tradução cultural. Sim. É a isso que nós somos convocados e é por isso que nós estamos aqui. Porque a gente é convocado a fazer essa tradução cultural. Como é que nós vamos fazer essa tradução? Com que olho nós vamos colocar? Né? Agora estamos falando de que lugar social a gente vê a sociedade. De que lugar social eu lanço o meu olhar sobre a sociedade que eu quero. Nós falávamos, Lívia e eu, que tem essa história, tá agora tudo... Né, passando por essa história de que Brasil eu quero, de que sociedade eu quero e tudo mais. E essas questões as pessoas falam muito assim, eu quero uma sociedade sem violência. Uma sociedade na paz. E eu vou ler aqui, eu encho muito a paciência se eu ler uma coisinha curta, não? Vou fazer isso. Daí, se ficar chato, vocês me dizem. Chama Da Paz. Da Paz. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou, pois é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Eu não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bem bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico? Aquele ator? Se quiser, vá você, diacho. Eu não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada.
vem governador participar, e prefeito, senador e até jogador. Eu não vou. A paz é perda de tempo. E eu tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz, feijão, sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é que é? Sem disposição. Sinto muito. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço. Reparou? Fica lá. Está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila de mente. A paz é muito chata. A paz é uma bosta. Não fede, não cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá uma coisa que eu não gosto. Esperança, vou repetir. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a lugar nenhum. Não vou a nenhum passeio. A nenhuma passeata. Não saio. Não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro. Eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida, viu? Agora é que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar neste inferno, eu já rezo. Amém? Eu é que não vou acompanhar o andor de ninguém. Não vou e não vou. Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem. Eles que caminhem a tarde inteira, porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência. Não tenho. A paz parece que está rindo de mim, reparou? Como todos os terços, todos os nervos, diante de dentes estridentes, reparou? Vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou. Muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim, me dá um nó. Uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito sem fim. Uma dor. Dor. A minha vontade é de sair gritando, sabe? Urrando, soltando tiro, juro, meu Deus, matando todo mundo. Todo mundo. Eu matava todo mundo para ter certeza. Mas a paz é que é culpada disso, sabe? A paz é que não deixa. É do Marcelino Freire, Recife, o livro. Ele fala muito dessa literatura, dessa invisibilidade. E dessa coisa que a gente tem que se cuidar muito, porque torna nosso objeto. E a gente tem isso como objeto. E na medida que a gente objetifica isso, a gente perde a potência da narrativa. A potência de narrar, a potência de que esse meio e essa busca possam nos levar a um outro lugar, uma outra referência, uma reinvenção dessa pressão que vivemos hoje. Então, a poesia, essa narrativa, ela traz para mim muito dessa possibilidade. É aí que se constitui a dádiva, para mim. É aí que está o dom e o contradom. É neste reconhecimento, é nessa alteridade que está justamente a possibilidade da gente estabelecer trocas obrigatórias, voluntárias, de uma reciprocidade não utilitária. Não estou dizendo que isso é fácil, isso é difícil pra caramba. Mas é aqui que está, desculpa, é neste grupo que está para pensar isso. Eu me senti convocada justamente porque essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Bom, perceber, por exemplo, está muito comprido isso?
Encheu o saco. Não, continua. Tá. Então, eu estava falando que a etnografia, ela promove isso, assim. Enquanto eu escrevia este roteirinho, eu me lembrei muito das veredas, né? Dos caminhos, e dos caminhos que a gente vai inventando, mas dessa travessia. Eu acho que Guimarães Rosa nos traz essa beleza para a gente perceber. É ver de perto, andar a pé. Eu acho que a gente precisa disso. Vocês sabem aquela música, Não Me Faça Cantar, por favor. Do Luiz Gonzaga, A Estrada do Canindé. Tá, tudo bem, não vou cantar. E ali, lá na letra, na música, ele diz: ver de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. É andar, molhar o pé no riacho, que água fresca, Nosso Senhor. Que saudade, né? Automóvel lá não se encontra. Nem se sabe se é homem ou se é mulher. É esse ver de perto que nós estamos precisando. Nós não somos. Acho que a gente está esgotado de ser número, de ser contra-cheque, e de técnica. Nós estamos aqui também. Nós precisamos saber o que é que a gente faz com isso. O que é que a gente faz diante da nossa falência. Porque é essa finitude. Quando eu olho a ruína na cidade, eu penso que a ruína está mostrando a finitude. É a morte ali. Mas é a vida que me faz ver isso tudo. Então, esses princípios que a gente estava falando de contraditórios, enfim. E essas pesquisas, essas conversas, e todo mundo faz isso, e eu acho que tem que, inclusive, valorizar isso. Essa polifonia, nós temos o jeito de fazer isso. Nós precisamos botar isso a serviço, eu acho. Chega. Ali no mercado público, quando eu andava, e eu estava procurando a razão simbólica da ida ao mercado, porque a razão prática nós já sabíamos, que é a compra. É um tipo de empório que me faz ter um acesso a bens, a comida, a tudo mais, de um jeito muito especial, porque eu posso comprar um punhado, né? Um molho, um pedaço. Eu não preciso estar tendo que comprar tudo que já está pronto, empacotado e tudo mais. O mercado traz isso. E eu estava procurando, então, como é que é viver simbolicamente esse mercado. O que é isso, assim? Então, ele é um espaço em que tem uma historicidade, que as pessoas vão ao mercado por uma razão, e eu tinha isso como pergunta, uma razão que não fosse a razão da compra. E eu acompanhei várias pessoas em dias diferentes da semana, em horários diferentes, o mercado se transformando a cada chegada do trem pela estação, e aí se transformando completamente. E aí eu comecei a ver as redes de socialidade. O mercado, para começar, ele tem um bará assentado. E este bará abre caminhos e sustenta, digamos assim, todo o povo e que se sente representado aí. Só aí nós já temos uma razão e um espaço em que tem uma eficácia simbólica a vida urbana. Porque nos deslocamos para ir ao mercado. E o mercado, então, tem muitas redes de socialidade. Ele tem os trabalhadores permissionários, ele tem uma rede de empregos flutuantes, ele tem a cada onda, a cada círculo que vai se formando ao redor do mercado, cada vez mais distante, a gente tem uma participação na cidade e uma cidadania inscrita nessas pessoas. Né? Tem esse trabalhador, tem o volante, tem aquele que está ali pedindo uma ajuda para comer e para passagem, e nós temos e aí o mais periférico de tudo, né? Que é a puta da volta do mercado,
essa realmente está na deriva, não é? E na margem da vida desta suposta cidadania. Mas são os indígenas com seus panos na rua da praia, que é um caminho, né, no imaginário dessa população, um imaginário do caminho da terra sem males, que nos mostram cidadania para quem? De quem? Também a essa está na vizinhança do planejamento. Custa muito caro ser cidadão. Muito caro em dinheiro. E muito caro nas nossas relações também. Bueno, e aí a gente vai vendo como é que se constituem essas redes de socialidade. E passam pelos cheiros, pelas memórias, pela forma com que se aproximam da cidade, do jeito que vem, se é andando a pé, se é de ônibus, se é de trem. E principalmente, como é que cada um transporta o tempo. Porque nós somos os transportadores do tempo. Pensar que essa é mais uma ilusão. Eu vou chegando no fim, eu queria dizer que essa história da tradição como ponto de partida, da memória como simbolização do passado e das rupturas como prospecção futura, eu queria falar das solidões necessárias para a gente viver. Nós não temos que ter o tempo todo acompanhado, nem o tempo todo no barulho, mas a gente precisa da solidão, né? Nós temos isso aqui na cidade, a solidão do cais. Nós temos os fantasmas e as sombras. O rio é muito misterioso. E ele se constitui numa ameaça. No dia que ele começa a subir as águas, no rádio, se a gente liga o rádio, o rio subiu mais 1 centímetro. O Guaíba está subindo. Ele subiu mais 2 centímetros nessas 2 últimas semanas. Aqui estão os nossos fantasmas como cidade também. E que está todo cheio de catraca. Não dá mais para chegar. Eu tentei na semana passada, tem bretes de arame, de tela, que a gente tem que andar e só se entra lá. Quem vai pegar o catamarã para ir a algum lugar? Essa aqui. Mas aí essa cidade de festa, né? A cidade da festa que está prospectando uma outra cidade que queremos. Isso é muito concreto. Não é na paz, mas é na ocupação, né? Um bloco só de mulheres ocupando a rua, fazendo festa e reivindicando um lugar no mundo, e os largos vivos. Heber falou de 2013. 2013 é isso. Só que esse entorno, o povo, esses jovens, eles estão prospectando um futuro. E o interessante é que com a memória e com a tradição. Mas principalmente estão prospectando o futuro. Que cidade é essa que não escuta o que os jovens dizem? Quem são os adultos dessa cidade que não estão escutando esses jovens? E que, pelo contrário, criminalizam a juventude. Está criminalizada, medicalizada e outros que tais, mas é isso. Nós sabemos já disso. Então, o largo, ele é itinerante, lembram? Ele ora estava aqui, ora estava lá, ora estava no Bonfim, ora estava no centro da cidade. Nos festivais de rua, no riso, porque eu realmente, falando da cidade das utopias, eu realmente acredito em que a distância entre as pessoas é o riso. Olha, é o riso. E esse aí era o abraço ao cais, também, 2013. Uma roda de capoeira na ocupação Pandorga. Os jovens novamente fazendo a fusão entre os mundos e horizontalizando essas relações. Isso é importante da gente saber. Rodas de capoeira. E eu me agradeço. Muito obrigada. Eu terei muito prazer em continuar essa conversa.
Muito obrigada.